Bom, boa tarde, pessoal do canal Mídia Pro Vasco, aqui é o Ramiro. O nosso amigo pediu para eu fazer aqui um vídeo pré-jogo, comentando, né, o próximo jogo do Vasco, Vasco e Bragantino, lá em Bragança Paulista. Pois bem, eu acho que é um jogo extremamente perigoso pro Vasco. Tava dando uma olhada nos números. Claro que futebol não é só números, a gente não pode analisar futebol friamente com os números, mas eles são importantes para a gente entender o jogo como ele é jogado. O Bragantino é um time, uma das melhores defesas do campeonato no momento. Jogou 9 partidas em casa, ficou 6 sem levar gol. E o Vasco é um time que sofre muito na construção de jogo. É um time que tem extrema deficiência. Um jogo de transição muito ruim, sem criatividade no meio campo. A gente tem um alento no último jogo, com a entrada no time do Paulinho. Vamos ver se ele vai dar sequência, o que eu comentei no último vídeo que eu fiz. Gostei muito da atuação dele, principalmente no segundo tempo. Mas foi um jogo contra um Grêmio em casa, que já tá com a cabeça para mim nesse jogo da Copa do Brasil. A gente não sabe como é que o Bragantino vai agir. O Bragantino ontem foi eliminado da Copa Sul-Americana, um resultado extremamente surpreendente contra o América, um jogo louco, mas o jogo foi fora de Bragança, não foi no estádio deles. Tem toda uma situação complicada que eu acho que não pode servir de balizamento pra gente. Eu espero, o Bragantino é um time muito físico, é um time de muita velocidade, de muita imposição física. Tá? São jogadores fortes, um meio campo que marca muito forte, um meio campo que consegue ficar com a bola, trocar a bola, e um ataque de extrema velocidade, capitaneado, aliás, comandado pelo Eduardo Sacha, que está longe de ser um tremendo jogador. Ele até chegou a ser cogitado há um tempo atrás para vir jogar no Vasco. O Sacha não é aquele matador, aquele artilheiro, aquele cara que você dá 10 oportunidades, ele vai fazer apenas uma ou duas. Infelizmente para ele, porque a carreira dele poderia ter sido muito maior. Mas mesmo assim é um time perigoso, é um time de muita velocidade. Eu não sei quem vai jogar, o técnico do Bragantino mexe muito. Hoje, as prévias dão de que o Bragantino vai jogar com o mesmo esquema que jogou o jogo anterior, ou seja, com um sistema de 3 zagueiros, fazendo o Juninho Capixaba segurando e jogando com o Luan Cândido como fosse um ala, em cima justamente do lado do Vasco, onde a gente vem sofrendo muito, que é o lado direito de defesa. Pelo lado do Vasco, as primeiras prévias dizem que vai jogar novamente o Bambu em vez do Puma. O Puma fica fora, fica no banco dessa vez, da outra vez nem pro banco ele foi. O Vasco deve ter basicamente o mesmo time que começou, inclusive começando com o Sebastião Ferreira e não com o Verratti. Eu vou ser muito sincero, eu não consigo ver o Vasco ganhando esse jogo. Vou torcer para que isso aconteça? Obviamente que sim. Por mais que a gente não concorde com tudo que está sendo feito dentro do clube, com toda a tramitação dessa SAF, dessa empresa, tudo aquilo que a gente já está cansado de conversar nos grupos de WhatsApp e externar opinião em alguns momentos, mas na hora que a bola rola a gente não consegue torcer contra. Eu posso até não ver o jogo, mas torcer contra eu não consigo. E eu não consigo ver o Vasco ganhando o jogo. Para mim é um time ainda em construção. Deu um sinal de melhora no jogo contra o Grêmio, sim, mas aí a gente ainda precisa ver uma sequência. A gente precisa ver como esse time vai se comportar fora de casa e principalmente a gente precisa ver como esse time vai se comportar contra um time que é físico. O futebol hoje, ele exige muita intensidade, ele exige muito da parte física, e o time do Vasco sofre, e sofre demais. Apesar de jogar uma vez por semana, a maioria tá jogando aí quarta e domingo, o Vasco joga uma vez por semana e o Vasco sofre nessa questão. O empate eu vou considerar um ótimo resultado para a situação que a gente tem. A gente tem uma sequência muito difícil, comentei isso no vídeo anterior que eu fiz do pós-jogo contra o Grêmio. Depois disso a gente vai receber o Atlético Mineiro, então a princípio estão tentando levar esse jogo para o Maracanã, e depois o Palmeiras fora. Depois nós vamos à Bahia, jogar contra o Bahia. É uma sequência difícil, é uma sequência complicada, o Atlético está começando a se acertar, o Palmeiras ganha muita moral com essa passagem para as quartas da Taça Libertadores. Hoje, com a eliminação da Mulambada, eles passam a ser talvez o grande favorito ao título. Hoje, no papel, o Palmeiras talvez seja o grande favorito ao título da Libertadores. Isso dá uma moral muito grande ao time do Palmeiras. Então assim, o Vasco vem uma sequência difícil, um empate nesse jogo contra o Bragantino cairia muito bem para essa caminhada, para essa saga que a gente precisa ter daqui até o final do ano. Então, a minha expectativa do jogo é essa. Espero que o time consiga continuar evoluindo. Essa é a questão. E, quem sabe, trazer um resultado minimamente positivo. Obrigado aí, saudações vascaínas.